Bom dia, queridos, bom dia, Joyce, bom dia, gatinhos, bom dia, gatinhos da Joyce. Hoje, quinto dia, último dia da leitura do livro O Homem em Busca de um Sentido. A história aí do Viktor Frankl, terapeuta, médico, que viveu o momento da Segunda Guerra Mundial, preso aí dentro de um como eu falo, campo de concentração, né? Sofreu os horrores da guerra, ficou lá, né? E ele escreveu esse livro motivado ali em dizer o que é o campo de concentração, como é a pessoa estar sob pressão, com tantas dores, com tanto sofrimento, aonde que o sofrimento alheio e dele mesmo, né, já era tão alto e era tão natural que nem se fazia diferença, né, as pessoas caíam mortas ao seu lado, sofriam dores, eram enforcadas, aquilo ali nem movimentava assim, então ele escreveu sobre isso, sobre a ânima das pessoas. Eu vi ontem, no capítulo uns capítulos de ontem, né, Joyce, nós lemos, falou um pouquinho sobre o que é a pessoa que está sob muita pressão e depois para aquela pressão, a pessoa não consegue mais estabelecer a vida. Quando elas foram libertadas e voltaram para o seu ambiente, recolocados na sociedade, recolocados no mundo de, como se diz, liberdade, mas ao mesmo tempo elas se sentiam presas. Sabe que veio um insight ontem para mim, que eu não comentei, que tinha esquecido, foi assim, quando a pessoa, por exemplo, vive 30, 40 anos trabalhando, focada naquele trabalho, só naquele ritmo, todo dia, todo dia, todo dia, depois se aposenta e não consegue continuar depois da aposentadoria, ou a pessoa adoece, ou a pessoa cai em depressão, né, e acaba vindo a falecer em poucos anos, né, não se vive muitos anos após a aposentadoria, sendo que não, hoje a vida continua muito forte depois da aposentadoria, e tem muito que construir até, né, seus últimos anos de vida, e vivendo uma vida plena, com saúde, e por muitos anos, né. Então, esse livro aí é muito interessante, e estamos hoje desfalcados, não sei por quanto tempo ainda com o Luiz Marcelo, mas como terapeuta que também traz insights muito importantes, mas que podemos estar gerando aí nossos comentários, trazendo nossos insights. Eu vou passar o livro todo, né, agora as últimas páginas até o final, e no final a gente traz mais umas palavrinhas aí no site do que foi do livro, tá bom? Bom Bom dia, dia. Giramar, bom dia, bem-vindo aqui à leitura, tá sentindo sua falta com a gente. Pois é, eu entrei um pouco atrasado, me envolvi muito. Você vai já retomar a leitura, né? Eu Isso, queria já saber, recomeçando. eu queria saber, ou no começo ou no final, pode ser que vocês saibam, quem era que era escolhido para ir ou obrigado, não era, era obrigado a ir por campos de concentração, se era tinha uma idade, ou eles iam para lá para ajudar os que estavam na guerra, os países que estavam em guerra. Era mais ou menos isso? Depois vocês me Não, falam. Quem era não, que... Rinamar. As pessoas, eles, na Alemanha, na Segunda Guerra, eles levavam etnias para os campos de concentração. Eles normalmente judeus e ciganos que eles perseguiam, que os alemães levavam para os campos de concentração. E era meio que uma filosofia de limpeza étnica. Eles achavam o partido nazista, o Hitler, ele tinha uma questão da superioridade da raça ariana, né? Os louros branquinhos de olhos azuis. Eles achavam que a raça deles a etnia deles era superior. Então, eles tentaram promover uma caça às bruxas, limpando o país de etnias como os judeus e os ciganos. Era esse povo que era levado para os campos de concentração e era indiscriminado. Eram velhos, eram mulheres, eram homens, crianças.
todas as pessoas dessas etnias, famílias inteiras eram levadas para os campos de concentração. Ah, porque assim, eu estava achando que era um local, o campo de concentração tinha lá os militares em guerra e o campo de concentração seriam civis, assim como que fosse, não sei nem para quê, como se fosse para dar um suporte. Tanto que esse daí, que é médico, né, ele estava lá, mas ele cuidava E se fosse para matar, por que eles já não matavam, né? Por que eles levavam para o campo de concentração? Para servir de quê lá mesmo? Tem umas coisas ainda que eu não entendi sobre a guerra, né? É Sobre... assim, Miramar, Mas você me dizendo mais isso, fracos, pode falar. está me esclarecendo mais um pouco, né? Porque a gente vai compreendendo. Então, você acha que lá era mesmo, o objetivo era eliminar, levava, deixava lá passando fome, Exatamente. mas de Era qualquer pressão forma ao... ia algum alimento, tanto que eles comiam só pão, um pouquinho de pão, uma coisa, passavam fome, aí apresentando doenças por conta da imunidade, né? Fala o tifo é uma doença que eles falam aí, né? uma das doenças. Ah, eu fico. Eu sugiro assim bastante filmes, inclusive um dos filmes que é um importante, fala muito dos horrores da guerra, que é A Lista de Schindler. É um filme muito importante, tem um livro dele também, mas tem o filme A Lista de Schindler. Tem muitos filmes que eu sempre acompanhei mesmo da história da Segunda Guerra Mundial, que o Partido Comunista quis fazer na Alemanha. E eles carregam esse peso, como eles vão dizer, carregam esse peso, esses horrores nas costas, as gerações futuras até hoje, porque existe lá o memorial e também porque ficou taxado como assim, os alemães eliminaram milhões de pessoas no mundo. Mas isso não, isso foi um partido, isso foi um grupo de pessoas que queriam fazer uma limpeza étnica no país e gerando isso, essa visão deles para o mundo. Por isso que quando preso, passou pouco tempo, foi preso lá no sul do Brasil, algumas pessoas lá difundindo essa ideia comunista, essa ideia do partido lá do Bigodinho, né, que o Luiz Marcelo fala, preso porque é uma filosofia horrorosa, horrível, que é de matar pessoas, que é de matar pessoas indiscriminadamente, seja de onde for. E é em massa, matar pessoas em massas, que lá eles colocavam as pessoas nos fornos e matavam as pessoas asfixiadas e depois eliminavam esses corpos, tentavam eliminar esses corpos lá queimando. Então, são muitos filmes, muitos livros, tem que saber se aprofundar mesmo isso daí, para que isso não volte, né, como estamos aí quase vendo aí pelas informações que, né, de uma terceira guerra mundial, um perigo aí de uma terceira guerra mundial, um perigo aí de países aí entrando em conflito, e então os horrores da guerra são muito, acaba com o mundo inteiro, não é só aquele local, só aqueles povos, assim, isso vem uma falta de tudo para todos os países, sabe, de alimentos, os preços, então empobrece muito o planeta. Fora que hoje temos a bomba atômica, né, que pode eliminar tudo mesmo da face da Terra. É um risco, é um brinquedo de horror na mão de criança, um brinquedo de horror na mão de crianças. Então, E só, eu estou me recordando mais um pouco da história. Então, eram as pessoas que eram avessa àquele sistema. Geralmente, elas eram capturadas e levadas para o campo de concentração. Então, o próprio médico que escreveu o livro, ele deve ter sido capturado. isso. Né? Na verdade, Juramar, é o seguinte, na União Soviética, as pessoas que iam para os campos de concentração, que era um outro esquema, as pessoas iam para os campos eram eliminadas nos campos de concentração por estarem contra o regime.
Isso contra o regime comunista, isso na União Soviética. Na Alemanha da Segunda Guerra, não era uma questão de estar contra ou a favor, era simplesmente uma questão étnica. Se a pessoa fosse cigana, ou cigano de qualquer etnia, ou judeu, eles eram mandados para o campo de concentração. E porque um dos motivos que eles usavam os judeus como... eles queriam limpar, falavam que judeu era uma raça suja, eles diziam isso, que precisava ser retirada da sociedade. Um dos motivos é que os judeus tinham muitas posses. Então, o que eles faziam? Eles prendiam essas pessoas, os judeus, eles tomavam tudo que eles tinham, dinheiro, joia, prataria, tudo, porque eles eram pessoas muito prósperas, sempre foram, o povo judeu sempre foi muito próspero. Sempre. Então, eles tomavam todas as posses, dinheiro, joia, prataria, obra de arte. Hitler, falei, não era para falar o nome do bigodinho, falei, desculpa. Ele tinha uma coleção de arte, ele adorava a arte, e ele tinha uma coleção de arte enorme, tudo tomada do povo judeu. Então, era uma forma também de levantar dinheiro para a guerra dele. E o povo cigano, de certa forma, ele tem é o mesmo árabe. O povo árabe é um povo cigano. Eles também tinham muita coisa, muitas obras de arte. E também era onde que eles escondiam muito desses tesouros roubados, foram milhões. Era o país chamado País Neutro, a Suíça. A Suíça até hoje se posiciona como um país neutro no mundo. Então, ela não é nem para um lado, nem para um outro, e é onde que os bilhões, milhões de fortunas, né, desses valores aí roubados dos judeus, eram enviados para os bancos suíços, para a Suíça, era tudo lá, e lá não tinha como você retirar. Até hoje, né, ainda vê esse processo de pessoas recebendo valores que foram tomados deles e que foram mandados para esse país, ou que foram um processo aí que é um acordo mundial, né, depois do retorno e a reintegração dos judeus sobreviventes dentro do mundo de novo, perdidos, sem nada, né, então foi terrível. Então, o que esse livro fala, não só esse livro, são vários livros aqui do Viktor Frankl, é tudo que ele viveu, mas o que nós estamos lendo, ele está contando sobre o ser humano, como que é o ser humano sob pressão, dentro em aglomeração, né, em pressão, aglomeração, vivendo os horrores, vivendo tudo aquilo que eles tinham para sobrevivência ali, vendo mortos e as pessoas, coisas, com a dor no corpo, e aí depois também essa pessoa ser reintegrada, depois ter a liberdade, então todos os sentimentos, tudo ali que ele explica nesse livro. Então é muito importante ler ele também com tranquilidade e se aprofundando mais vezes. E como terapeuta, né, o que isso abalou, ele escreve como terapeuta também, como isso da psicanálise, psicóloga, como na mente das pessoas, como que isso abalou até hoje, né, futuros aí, e quem saiu desse momento vivo, quem sobreviveu a isso é vivo. Porque, assim, às vezes a gente perde pessoas, morreu a família, estou sozinho, não tenho um amigo, não tem ninguém, ou acontece uma tragédia, morre várias pessoas de um grupo, de uma família, de uma sociedade, e, por exemplo, nós passamos pela pandemia, né, e aí, qual é os danos psicológicos que isso está trazendo futuro? E se imaginar que aconteceu isso na Segunda Guerra, nessas guerras aí. Então, isso é muito importante, né? Vendo aí que ideias loucas caem na cabeça de pessoas loucas e que faz com a sociedade. Mas do livro, basicamente está falando sobre o que a parte psicológica, a parte que age nas pessoas, que trouxe essas mudanças para a sociedade atual. Tá bom? Isso. Bom, vamos ver essa parte. Então.
Corta a parte que eu falei o nome do cara do bigodinho. Tá, depois eu vou transmitir os... Vamos ver o final, então, essa parte final aí, são uma meia hora, 40 minutinhos no máximo, tá terminando. E depois a gente comenta mais um pouquinho, tá bom? Bora lá. Tá bom. Bora lá. Sentido da vida. Duvido que um médico possa responder esta questão em termos genéricos. Isto porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Formular esta questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como melhor lance ou um bom lance a parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta, que está a exigir cumprimento. Nisto a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida representa um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inventar a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida, a vida ela somente pode responder sendo responsável. Assim sendo, a logoterapia vê na responsabilidade, responsibilênis, a essência propriamente dita da existência humana. A essência da existência. Esta ênfase sobre a responsabilidade se reflete no imperativo categórico da logoterapia que reza: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como esta máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito a confronta com a finitude da vida e com o caráter irrevogável finalite daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. Logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade, por isso precisa deixar que ele opte pelo que ou perante quem ele se julga responsável. Eis porque um logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamentos de valores a seus pacientes, porque jamais permitirá a ele transferir ao médico a responsabilidade de ajudar. Por isso é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como pessoa responsável perante a sociedade ou perante a sua própria consciência. Há pessoas, entanto, que não interpretam suas vidas simplesmente como uma tarefa a elas designada, mas também em função do contramestre que lhes atribuiu a tarefa. Logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do arrazoado lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente de modo que todo o espectro de sentido e potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei esta característica constitutiva de autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é de modo algum objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, autorrealização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido na vida de 3 diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou praticando um ato. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. A primeira, o caminho da realização, é bastante óbvia. A segunda e a terceira necessitam de uma melhor elaboração. A segunda maneira de encontrar um significado na vida é experimentando algo, como a bondade, a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a cultura ou, ainda, experimentando outro ser humano em sua originalidade própria, amando. O sentido do amor. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amar, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar estas potencialidades. Conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser, aquele que ama faz com que estas potencialidades venham a se realizar. Na logoterapia, o amor não é interpretado como mero fenômeno de impulsos e instintos no sentido de uma assim chamada sublimação. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, sexo é uma modalidade de expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado no momento em que, porém, apenas enquanto for veículo do amor. Desta forma, o amor não é entendido como mero efeito colateral do sexo, e sim é entendido como um meio de expressar a experiência daquela união chamada de amor. A terceira forma de encontrar um sentido na vida é sofrendo. O sentido do sofrimento.
Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, podemos pensar numa doença incurável, como um câncer que não se pode mais operar. Somos desafiados a mudar a nós próprios. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia 2 anos e a qual ele amara acima de tudo. Bem, como poderia eu ajudá-lo? Que poderia lhe dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa e ao invés confrontei-o com a pergunta: que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Ao que retruquei: veja bem, doutor, ela foi poupada deste sofrimento e foi o Senhor que a poupou dele. Mas agora o Senhor precisa pagar por isso sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou a minha mão e calmamente deixou meu consultório. Sofrimento de certo modo deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. É claro que esta não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, o seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não podia alterar a sua sina, não podia ressuscitar a sua esposa. Mas o que eu consegui naquele momento foi mudar a sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Esta é a razão por que o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que o seu sofrimento tenha um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro, no entanto, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que, naturalmente, o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse evitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar a sua causa, fosse ela psicológica, biológica ou política. Sofrer desnecessariamente é masoquista e não heróico. Edith Weisskopf Joelson, que em vida foi professora de psicologia na Universidade da Geórgia, afirmou em seu artigo sobre logoterapia que nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deveriam ser felizes, que infelicidade é sintoma de desajuste. Esse sistema de valores poderia ser responsável pela circunstância de o fardo da infelicidade inevitável ser acrescido da infelicidade pelo fato de a pessoa ser infeliz. Em outro ensaio, ela manifesta a esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, onde o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor, ao invés de degradante. Tanto é que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Existem situações em que se está impedido de trabalhar ou de gozar a vida. O que, porém, jamais pode ser excluído é a inevitabilidade do sofrimento. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até o seu derradeiro instante, mantendo este sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Gostaria de recordar aquilo que foi, talvez, a mais profunda experiência porque passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de 1 em 28, como se pode verificar facilmente em estatísticas exatas. Não parecia nem mesmo possível, e muito menos provável que o manuscrito do meu primeiro livro, que ocultei dentro da minha capa ao chegar em Auschwitz, jamais pudesse ser salvo. Assim, tive que sofrer e superar a perda do meu filho espiritual. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim, nem filho físico nem filho espiritual que fossem meus. Vi-me assim confrontado com a questão de se, dentro dessas circunstâncias, minha vida carecia de qualquer sentido, em última análise. Eu ainda não percebia que uma resposta para esta questão, com que eu estava me batendo tão desesperadamente, já estava à minha espera e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar minha roupa e, em troca, herdei os trapos surrados de um recluso que fora mandado para a câmara de gás, logo depois de sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz. Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa recém-adquirida uma única página, arrancada de um livro de orações hebraico, contendo a principal oração judaica, o Shem Israel. Como interpretar semelhante coincidência se não como desafio no sentido de viver meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me que pouco depois me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era: será que vou sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. A pergunta que atormentava a mim era: será que tem sentido todo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, em última análise não faz sentido sobreviver. Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não escapar. Em última análise nem valeria a pena ser vivida. Problemas metaclínicos. Cada vez mais os psiquiatras são procurados por pacientes que os confrontam com problemas humanos e não tanto com sintomas neuróticos. Parte das pessoas que hoje buscam um psiquiatra teriam procurado um pastor, sacerdote ou rabino em épocas anteriores. Agora elas frequentemente recusam seu encaminhamento para clérigos e, ao contrário, confrontam o médico com questões como: qual é o sentido da minha vida? Um logodrama. Gostaria de citar um exemplo. A mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos deu entrada em minha clínica, após uma tentativa de suicídio. O Dr. Kurt Kokore a convidou a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que em certa ocasião eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia um psicodrama. Ela estava contando a sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com outro filho mais velho que era aleijado, vítima de paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Mas quando tentou suicídio juntamente com ele, foi o filho aleijado que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele a vida continuará a ter muito sentido. Por que não se dava o mesmo com sua mãe? Como poderia a vida dela ainda ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a conscientizar-se disso? Improvisando, entrei no diálogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que ela respondeu: 30 anos. Repliquei: não, você agora não está com 30 anos, mas sim com 80 deitada no leito da morte. E agora você olha para trás, para sua vida, uma vida sem filhos, mas plena de sucesso financeiro e prestígio social. Convidei-a então a imaginar como ela se sentiria dentro dessa situação. O que você acha disso? O que vai dizer para si mesma? Vou citar o que ela realmente disse, de uma fita gravada naquela sessão. A casei com um milionário, tive uma vida fácil, cheia de riqueza, e aproveitei bem. Flertei com homens, provoquei-os. Mas agora estou com 80 anos, não tenho filhos próprios. Olhando para trás, como mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que a minha vida foi um fracasso.
Convidei então a mulher que tinha um filho paralítico a se imaginar em situação idêntica, repassando a sua vida. Vejamos o que ela disse, conforme está gravado na fita. Desejei ter filhos e este desejo me foi concedido. Um menino morreu, mas o outro, o aleijado, teria sido mandado para uma instituição, se eu não tivesse ficado com ele cuidando dele. Mesmo que ele seja aleijado e completamente dependente, não deixa de ser o meu filho. Assim eu fiz com que ele pudesse ter uma vida mais completa. Fiz do meu filho uma pessoa humana melhor. Neste ponto houve uma explosão de lágrimas e chorando, ela continuou. Quanto a mim, posso encarar tranquila a minha vida passada. Porque posso dizer que minha vida foi rica em sentido e dei um duro para realizá-lo. Fiz o melhor que pude, dei a meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada como se estivesse no leito da morte, ela repentinamente pôde ver um sentido em sua vida. Um sentido que incluía até mesmo todos os seus sofrimentos. Da mesma forma ficará igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo, do seu filho morto, podia ser tão rica em alegria e amor a ponto de conter mais sentido que uma vida que durasse 80 anos. Pouco depois passei para outra questão, dirigindo-me desta vez ao grupo inteiro. Perguntei se o macaco utilizado para produzir soro contra poliomielite e que por esta razão fosse picado vez após vez, jamais seria capaz de captar o sentido do seu sofrimento. O grupo o negou unanimemente, pois com sua inteligência limitada ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual o seu sofrimento seria inteligível. Fui em frente com a seguinte pergunta: e como é com a pessoa humana? Vocês têm certeza de que o mundo humano é um ponto final na evolução do cosmo? Não é concebível que ainda haja outra dimensão possível, um mundo além do mundo humano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano encontraria uma resposta? O supersentido. Esse sentido último necessariamente excede e ultrapassa a capacidade intelectual finita do ser humano. Na logoterapia falamos neste contexto de um supersentido. O que se requer da pessoa não é aquilo que alguns filósofos existenciais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida. O que se propõe é, antes, suportar a incapacidade de captar em termos racionais o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais profundo que a lógica. Um psiquiatra que vai além do conceito do supersentido mais cedo ou mais tarde acabará embaraçado por seus pacientes. Como se deu comigo quando minha filha de 6 anos me perguntou: por que dizemos que o Senhor é bom? Eu repliquei: faz algumas semanas você teve sarampo e então o Senhor, em sua bondade, fez você sarar completamente. Mas a pequena não se deu por satisfeita e retrucou: ora, pai, não esqueça que foi ele que me fez pegar o sarampo. No entanto, quando o paciente está sobre o chão firme da fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções religiosas e, assim, ao aproveitamento de seus recursos espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. É exatamente isto que eu fiz certa vez, por exemplo, quando um rabi da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos na câmara de gás, e agora se evidenciou que sua segunda mulher era estéril. Observei que a procriação não é o único sentido da vida, pois neste caso a vida em si perderia o sentido. E algo que em si mesmo não tem sentido não pode ganhar sentido simplesmente através de sua direta ação. Entretanto, o rabi encarava sua sorte como um judeu ortodoxo, ou seja, no desespero de não ter um filho que pudesse pronunciar o Cadiz, oração pelos mortos para ele, depois de sua morte. Não desisti. Fiz uma última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver os seus filhos novamente no céu. Minha pergunta, entretanto, desencadeou uma torrente de lágrimas, e agora sim veio à tona o verdadeiro motivo de seu desespero. Explicou ele que seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, mereceriam um mais elevado lugar no céu, mas ele mesmo, um velho pecador, não podia esperar receber o mesmo lugar. Ainda não desisti e retruquei: não se poderia conceber, rabi, que foi justamente este o sentido de o Senhor sobreviver a seus filhos, para que fosse purificado por estes anos de sofrimento, de modo que também o Senhor, embora não inocente como seus filhos, possa, afinal, tornar-se digno de juntar-se a eles no céu. Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as suas lágrimas? Assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Pela primeira vez em muitos anos ele se sentiu aliviado do seu sofrimento pela nova perspectiva que lhe pude abrir. A transitoriedade da vida. Entre as coisas que parecem tirar o sentido da vida humana estão não apenas o sofrimento, mas também a morte. Nunca me canso de dizer que os únicos aspectos realmente transitórios da vida são as potencialidades, porém no momento em que são realizadas, elas se transformam em realidades. São resgatadas e entregues ao passado, no qual ficam a salvo e resguardadas da transitoriedade. Isto porque no passado nada está irremediavelmente perdido, mas está tudo irrevogavelmente guardado. Sendo assim, a transitoriedade da nossa existência de forma alguma lhe tira o sentido. No entanto, ela constitui a nossa responsabilidade, porque tudo depende de nos conscientizarmos das possibilidades essencialmente transitórias. O ser humano está constantemente fazendo uma opção diante da massa de potencialidades presentes. Quais delas serão condenadas ao não ser, e quais serão concretizadas? Qual opção se tornará realidade de uma vez para sempre, imortal, pegada nas areias do tempo? A todo e qualquer momento a pessoa precisa decidir, para o bem ou para o mal, qual será o monumento de sua existência. Não há dúvida de que geralmente a pessoa somente leva em conta o campo de restolhos da transitoriedade e se esquece dos abarrotados celeiros do passado, onde ela guardou de uma vez por todas os seus atos, suas alegrias e também seus sofrimentos. Nada pode ser desfeito, nada pode ser eliminado. Eu diria que ter sido é a mais segura forma de ser. Ao considerar a transitoriedade essencial da existência humana, a logoterapia não é pessimista, mas antes ativista. Em linguagem figurada, poderíamos dizer que o pessimista parece um homem que observa com temor e tristeza que a sua folhinha na parede vai ficando mais fina a cada dia que passa. Por outro lado, a pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida é como o homem que, dia após dia, vai destacando cada folha do seu calendário e cuidadosamente aguarda junto às precedentes, tendo primeiro feito no verso alguns apontamentos referentes ao dia que passou. É com orgulho e alegria que ele pode pensar em toda a riqueza contida nestas anotações, em toda a vida que ele já viveu em plenitude. Que lhe importa notar que está ficando velho? Terá ele alguma razão para ficar invejando os jovens que vê, ou de cair em nostalgia por ter perdido a juventude? Que motivos terá ele para invejar uma pessoa jovem? Pelas possibilidades que estão à frente do jovem, do futuro que o espera? Eu agradeço, é o que ele vai pensar. Em vez de possibilidades, realidades é o que tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são as coisas das quais me orgulho mais, embora não sejam coisas que possam causar inveja. Logoterapia como técnica.
O medo realista, como o medo da morte, não pode ser amenizado nem eliminado por sua interpretação psicodinâmica. De outro lado, o medo neurótico, como a agorafobia, não pode ser curado pela compreensão filosófica. Entretanto, a logoterapia desenvolveu uma técnica especial para lidar também com estes casos. Para entender o que ocorre ao se aplicar esta técnica, tomamos como ponto de partida uma condição frequentemente encontrada em indivíduos neuróticos, qual seja a ansiedade antecipatória. Característico deste temor é que ele produz exatamente aquilo que o paciente teme. Assim, por exemplo, o indivíduo que está com medo de enrubescer ao entrar num salão e enfrentar muitas pessoas, de fato está mais propenso a enrubescer sob tais circunstâncias. Neste contexto, poder-se-ia transpor o ditado: o desejo é o pai do pensamento, para a angústia é a mãe do evento. Ironicamente, da mesma forma como o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo, uma intenção forçada torna impossível aquilo que se deseja muito. Esta intenção excessiva, ou hiperintenção, como eu a chamaria, pode ser observada particularmente em casos de neurose sexual. Quanto mais um homem procura demonstrar sua potência sexual, ou quanto mais a mulher tenta mostrar a sua capacidade de experimentar o orgasmo, menos chances de sucesso terão. O prazer aí deve permanecer efeito colateral ou produto secundário. Ele será anulado e comprometido na medida em que dele se fizer um objetivo em si mesmo. Além da intenção excessiva descrita acima, também a atenção excessiva, ou hiperreflexão, como é chamada na logoterapia, pode ser patogênica, ou seja, pode levar à doença. O seguinte relato clínico indicará o que quero dizer. Uma jovem mulher dirigiu-se a mim queixando-se de frigidez. O histórico do caso mostrou que em sua infância ela tinha sido sexualmente abusada por seu pai. Entretanto, não foi esta experiência traumática em si mesma que fizera surgir a sua neurose sexual, como podia ser facilmente verificado. Isto porque se mostrou que a paciente, lendo literatura psicanalítica popular, viverá o tempo todo na temerosa expectativa do pesado tributo que sua experiência traumática lhe cobraria algum dia. Esta ansiedade antecipatória resultou tanto na intenção excessiva de confirmar a sua feminilidade como na atenção excessiva centrada nela mesma, ao invés de seu parceiro. Isto bastou para incapacitar a paciente para a experiência do auge do prazer sexual, uma vez que o orgasmo foi transformado em objeto de intenção e em objeto de atenção, em vez de permanecer um efeito não intencionado do devotamento e entrega não refletida ao parceiro. Depois de se submeter à logoterapia de pouca duração, a atenção e intenção excessivas da paciente, voltadas para sua capacidade de experimentar orgasmo, acabaram sendo desrefletidas, com o que estamos introduzindo outro termo logoterápico. Quando a sua atenção foi refocalizada para o objeto apropriado, ou seja, o parceiro, o orgasmo surgiu espontaneamente. A logoterapia baseia a sua técnica denominada intenção paradoxal no fato duplo de que o medo produz aquilo de que temos medo e de que a intenção excessiva impossibilita o que desejamos. Em alemão, descreve a técnica da intenção paradoxal em 1939, e nesta abordagem o paciente que sofre de fobia é convidado a intencionar precisamente aquilo que teme, mesmo que apenas por um momento. Vou lembrar um caso. Um jovem médico me consultou por causa do seu medo de transpirar. Sempre que ele esperava uma emissão de suor, esta ansiedade antecipatória já era suficiente para precipitar a transpiração excessiva. Com a finalidade de romper este círculo vicioso, aconselhei o paciente a que, quando voltasse essa transpiração, deliberadamente mostrasse às pessoas o quanto ele conseguia suar. Uma semana depois ele voltou, relatando que sempre que encontrava alguém que nele provocava ansiedade antecipatória, dizia para si mesmo: antes eu só conseguia suar meio litro, mas agora eu vou despejar pelo menos 5 litros. O resultado foi que depois de sofrer desta fobia durante 4 anos, com uma única sessão ele foi capaz de se libertar da mesma permanentemente, em questão de uma semana. O leitor perceberá que este procedimento consiste numa inversão da atitude do paciente, uma vez que seu temor é substituído por um desejo paradoxal. Através deste tratamento tira-se o vento das velas da ansiedade. Semelhante procedimento, entretanto, precisa fazer uso da capacidade especificamente humana do autodistanciamento, inerente a um certo senso de humor. Esta capacidade básica da pessoa distanciar-se de si mesma entra em ação sempre que se aplica a técnica logoterápica chamada intenção paradoxal. Ao mesmo tempo, o paciente é capacitado a se colocar numa posição distanciada de sua própria neurose. Li uma afirmação coerente como esta no livro The Individual and His Religion, de Gordon W. Alporta. O neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar a caminho da autonomia, self-management, talvez da cura. A intenção paradoxal é a validação empírica e aplicação clínica da afirmação de Alporta. Vejamos mais alguns casos que ajudarão a esclarecer este método. Outro paciente foi um contador, tratado por muitos médicos e em diversas clínicas sem obter sucesso terapêutico. Ao chegar ao meu departamento do hospital estava extremamente desesperado, admitia estar perto do suicídio. Fazia anos que vinha sofrendo de uma câimbra de escrevente, que recentemente se tornará tão grave que ele corria o perigo de perder o seu emprego. Por isso, somente uma terapia imediata a curto prazo poderia remediar a situação. Ao iniciar o tratamento, a doutora Eva Cosdera recomendou ao paciente que fizesse exatamente o oposto do que costumava fazer, ou seja, ao invés de tentar escrever da forma mais legível e estética possível, que escrevesse com os piores garranchos possíveis. Ele recebeu o conselho de dizer para si mesmo: agora vou mostrar às pessoas os garranchos que sei fazer. E no momento em que deliberadamente procurou rabiscar de forma ilegível, foi incapaz de fazê-lo. Procurei bagunçar minha letra, mas simplesmente não consegui, foi o que ele disse na vez seguinte. Dentro de 48 horas o paciente se livrou de uma câimbra de escrevente, continuando livre durante todo o período de observação depois do tratamento. Ele é novamente um homem feliz e plenamente capaz de trabalhar. Caso semelhante relacionado, entretanto, com a fala, não com a escrita, foi-me contado por um colega do setor de laringologia do Hospital Policlínico de Viena. Fora o mais grave caso de gagueira que ele vira em muitos anos de profissão. De acordo com a sua memória, nunca em sua vida o gago estivera livre de seu problema de fala, nem sequer por um momento, com uma única exceção. Esta ocorreu quando ele tinha 12 anos, ao andar de bonde sem pagar passagem. Ao ser pego pelo cobrador, pensou que a única maneira de se safar seria a de conquistar a simpatia dele, e tratou de demonstrar que era um pobre menino gago. Mas no momento em que tentou gaguejar, foi incapaz de fazê-lo. Sem querer, ele pusera em prática a intenção paradoxal, embora não para fins terapêuticos. Esta apresentação, no entanto, não deveria deixar a impressão de que a intenção paradoxal somente funciona em casos monossintomáticos. Com esta técnica logoterápica, meus colaboradores no Hospital Policlínico de Viena conseguiram trazer alívio até em neuroses de caráter obsessivo e compulsivo da maior gravidade e duração. Refiro-me, por exemplo, a uma mulher que durante 60 anos, dos seus 65 anos de vida, sofrerá de uma compulsão de lavagem. A doutora Eva Cosdera começou um tratamento logoterápico baseado na intenção paradoxal, sendo que 2 meses mais tarde a paciente estava em condições de levar uma vida normal. Antes de dar entrada no departamento de neurologia do hospital, ela confessara que a vida era um inferno para mim. Tolhida por sua compulsão e obsessão bacteriológica, ela acabou ficando
Acamada o dia inteiro, incapaz de fazer qualquer trabalho caseiro. Não seria exato dizer que ela agora está completamente isenta de sintomas, pois uma obsessão ainda pode subir à sua mente. Entretanto, ela é capaz de fazer troça do caso segundo diz, ou seja, em outras palavras, aplicar a intenção paradoxal. A intenção paradoxal também é aplicável em casos de distúrbio do sono. O medo da insônia, o medo de insônia, na maioria dos casos, deve-se à ignorância do paciente em torno do fato de que o organismo provê por si mesmo da quantidade mínima de sono realmente necessária. Resulta numa hiperintenção de pegar no sono, o que por sua vez incapacita o paciente de fazê-lo. Para superar este medo em particular, costumo aconselhar o paciente a não tentar dormir, mas antes fazer justamente o contrário, ou seja, ficar acordado o quanto possível. Em outras palavras, a hiperintenção de adormecer, oriunda da ansiedade antecipatória de não conseguir fazê-lo, precisa ser substituída pela intenção paradoxal de não pegar no sono, o que logo será sucedido pelo sono. A intenção paradoxal não é uma panaceia. Não obstante, é um instrumento útil no tratamento de condições obsessivo-compulsivas e fóbicas, especialmente em casos com ansiedade antecipatória subjacente. Além disso, ela é um dispositivo terapêutico a curto prazo. Entretanto, ninguém deveria concluir daí que semelhante terapia a curto prazo resulta necessariamente em efeitos terapêuticos apenas temporários. Escreve Emil A. Guteio que uma das mais generalizadas ilusões da ortodoxia freudiana é de que a durabilidade dos resultados corresponde à duração da terapia. Emil A. Guteio, American Journal of Psychotherapy, 10.2.134, 1956. Em meus arquivos existe, por exemplo, o relatório do caso de um paciente tratado com a intenção paradoxal faz mais de 20 anos. O efeito terapêutico, mesmo assim, demonstrou ser permanente. Um dos fatos mais notáveis é que a intenção paradoxal é eficiente independentemente da base etiológica do caso. Isto reforça uma afirmação de Edith Weisskopf Joelson. Muito embora a psicoterapia tradicional tenha insistido em que as práticas terapêuticas precisam basear-se em constatações etiológicas, é possível que certos fatores causem neuroses durante a primeira infância, e que fatores completamente diferentes remediem neuroses durante a vida adulta. Edith Weisskopf Joelson, Some Comments on Avianese. School of Psychiatry, The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 701, 3,1955. Quanto à real causa de neuroses, afora os elementos constitucionais de natureza somática ou psíquica, mecanismos retroalimentadores como a ansiedade antecipatória parecem constituir importante fator patogênico. Dado o sintoma desperta a fobia provoca o sintoma e o sintoma, por sua vez, reforça a fobia. Uma cadeia como esta pode ser observada em casos obsessivo-compulsivos, nos quais o paciente combate as ideias que o perseguem. A motivação para isto está, muitas vezes, no medo do paciente de que suas obsessões indiquem uma psicose iminente ou mesmo real. O paciente não sabe do fato empírico de que uma neurose obsessivo-compulsiva o está imunizando contra uma psicose formal, em vez de fazê-lo caminhar nesta direção. Desta forma, porém, ele aumenta o poder que elas têm de perturbá-lo, uma vez que pressão provoca contrapressão, e mais uma vez é reforçado o sintoma. Por outro lado, assim que o paciente para de combater suas obsessões procurando ridicularizá-las, tratando-as com atitude irônica, aplicando a intenção paradoxal, interrompe-se o círculo vicioso, o sintoma diminui e acaba atrofiando. Nos felizes casos em que não houver um vazio existencial propiciando o sintoma e convidando-o a se instalar, o paciente não só conseguirá ridicularizar o seu medo neurótico, mas por fim, conseguirá ignorá-lo completamente. Estamos vendo que a ansiedade antecipatória precisa ser combatida através da intenção paradoxal. A hiperintenção, bem como a hiperreflexão, é preciso opor à desreflexão. Desreflexão, em última análise, não é possível a não ser através de uma orientação do paciente para sua vocação e missão específica na vida. Esta convicção tem o apoio de Alporta, que escreveu: na medida em que o empenho é transferido do conflito para alvos fora da própria pessoa, selfless, a vida como um todo se torna mais sadia, mesmo que a neurose possivelmente jamais desapareça por completo. Op. Cit. P95 não é a preocupação do neurótico consigo mesmo, seja ela de comiseração ou de desprezo, que vai romper o círculo vicioso. A chave para a cura é a autotranscendência. A neurose coletiva. Cada época tem sua própria neurose coletiva, e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O vácuo existencial que é a neurose em massa da atualidade pode ser descrito como forma privada e pessoal de nulismo, porque o nulismo pode ser definido como a posição que diz não ter sentido ser. Quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça, se não se mantiver livre do impacto e da influência das tendências contemporâneas de uma filosofia nulista. Caso contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de sua possível cura. A psicoterapia não só refletiria uma filosofia nulista, mas, mesmo sem saber e sem querer, também transmitiria ao paciente o que na verdade é uma caricatura, e não uma imagem verdadeira do ser humano. Antes de mais nada, há um perigo inerente na doutrina do nada mais que aplicado à pessoa humana. A teoria de que o ser humano é nada mais que o resultado de condicionantes biológicos, psicológicos e sociológicos, ou produto da hereditariedade e do meio ambiente. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber, que é um peão passivo e vítima de influências externas ou circunstâncias internas. Este fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega a liberdade à pessoa humana. Sem dúvida, o ser humano é um ser finito e sua liberdade é restrita. Não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionantes. Como eu disse certa vez, sendo professor em 2 campos, neurologia e psiquiatria, sou plenamente consciente de até que ponto o ser humano está sujeito às condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas além de ser professor nestas 2 áreas, sou um sobrevivente de 4 campos de concentração, e como tal também sou testemunha da surpreendente capacidade humana de desafiar e vencer até mesmo as piores condições concebíveis. Value Tensions in Teaching, um filme colorido para televisão produzido por Hollywood Animators, Inc., para a Califórnia. Junior College Association. Crítica do pandeterminismo. A psicanálise muitas vezes tem sido criticada por seu chamado pansexualismo. Eu, para começar, duvido que esta censura jamais tenha sido legítima. Parece-me, entretanto, que existe um pressuposto ainda mais errôneo e perigoso, que eu chamo de pandeterminismo. Refiro-me à visão do ser humano que descarta a sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionantes quaisquer que sejam. O ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante, em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte.
Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Por isso podemos predizer o seu futuro somente dentro de um quadro muito amplo de um levantamento estatístico relativo a um grupo inteiro. A personalidade individual, entretanto, permanece essencialmente imprevisível. A base para qualquer previsão estaria constituída pelas condições biológicas, psicológicas ou sociológicas. No entanto, uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima dessas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor se possível, e de mudar a si mesmo para melhor se necessário. Permitam-me citar o caso do Dr. J. Ele foi o único homem que encontrei em minha vida a quem eu ousaria chamar de um ente mefistofélico, uma figura diabólica. Naquela ocasião ele era comumente chamado de carniceiro de Centenhof, em alusão a um grande hospital psiquiátrico em Viena. Quando os nazis começaram seu programa de eutanásia, ele era a pessoa-chave, tão fanático em sua função que tentava não deixar um único indivíduo psicótico escapar da câmara de gás. Depois da guerra, quando voltei a Viena, perguntei o que sucedera ao Dr. J. Os russos o prenderam numa das celas isoladas do Centenhof, contaram-me. No dia seguinte, entretanto, a porta da sua cela estava escancarada e o D. J. nunca mais foi visto. Mais tarde eu estava convicto de que, com a ajuda de seus companheiros, ele rumara para a América do Sul, como vários outros. Mais recentemente, entretanto, fui consultado por um ex-diplomata austríaco que estivera por muitos anos encarcerado do outro lado da cortina de ferro, primeiro na Sibéria, depois na famosa prisão de Lubyanka em Moscou. Durante um exame neurológico, de repente me perguntou se por acaso conhecia o Dr. J. Eu disse que sim, e ele continuou: conheci-o em Lubyanka. Ali ele morreu com cerca de 40 anos, de câncer na bexiga. Antes de morrer ele era o melhor companheiro que se pode imaginar. Dava conforto a todo mundo. Vivia segundo os mais altos padrões morais que se pode conceber. Foi o melhor amigo que jamais encontrei em todos os meus longos anos na prisão. Esta é a história do Dr. J., o carniceiro de Centenhof. Quem ousa prever o comportamento de uma pessoa? Pode-se predizer os movimentos de uma máquina, de um autômato. Mais do que isto, pode-se tentar predizer até mesmo os mecanismos ou dinamismos da psique humana. Mas o ser humano é mais do que psique. A liberdade, no entanto, não é a última palavra. Não é mais que parte da história e metade da verdade. Liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral cujo aspecto positivo é responsabilidade. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. É por este motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para complementar a estátua da liberdade na costa leste. O credo psiquiátrico. Não se pode conceber algo que condicione o ser humano a ponto de deixá-lo sem a menor liberdade. Por isso, um resíduo de liberdade, por mais limitado que seja, ainda resta à pessoa em caso de neurose ou mesmo de psicose. Na verdade, o mais íntimo cerne da personalidade de um paciente nem é tocado pela psicose. Um indivíduo incuravelmente psicótico pode perder sua utilidade, mas conservar a dignidade de um ser humano. Este é meu credo psiquiátrico. Sem ele, para mim, não valeria a pena ser psiquiatra. Por amor a quem? Simplesmente por amor a uma máquina cerebral danificada que não pode ser consertada. Se o paciente não fosse categoricamente algo mais do que isso, a eutanásia estaria justificada. Reumanizando a psiquiatria. Por longo tempo, durante meio século, a psiquiatria tentou interpretar a mente simplesmente como um mecanismo, e consequentemente a terapia da doença mental simplesmente foi encarada como uma técnica. Eu acredito que esse sonho acabou. O que está despontando agora no horizonte não são os contornos de uma medicina psicologizada, mas antes, de uma psiquiatria humanizada. Um médico, entretanto, que continuasse entendendo seu próprio papel principalmente como de um técnico, confessaria que não vê em seu paciente mais do que uma máquina, em vez de enxergar o ser humano que está por trás da doença. O ser humano não é uma coisa entre outras. Coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual ser concretizada, depende de decisões e não de condições. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele de fato é. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou naquelas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso ou Shem Israel. Terceira. A tese do otimismo trágico. Este capítulo é baseado numa palestra que apresentei no Terceiro Congresso Mundial de Logoterapia, na Universidade de Regensburg, República Federal da Alemanha, em junho de 1983, tradução de Carlos Sen, Aveline, pós-escrito de 1984. Dedicado à memória de Edith Weisskopf Joelson, cujos esforços pioneiros em logoterapia nos Estados Unidos começaram bastante cedo, em 1955, e cujas contribuições a este campo de conhecimento têm tido um valor incalculável. Vamos começar perguntando-nos o que se deve entender por otimismo trágico. Em resumo, significa que a pessoa é e permanece otimista apesar da tríade trágica. Como é chamada em logoterapia a tríade daqueles aspectos da existência humana que podem ser circunscritos por 1. Dor. 2. Culpa. 3. Morte. De fato, este capítulo levanta a questão: como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso? Como, para colocar a questão de outra forma, pode a vida conservar o seu sentido potencial apesar dos seus aspectos trágicos? No final das contas, dizer sim à vida apesar de tudo, para usar o título de um livro meu em alemão, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. E isso, por sua vez, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Em outras palavras, o que importa é tirar o melhor de cada situação dada. O melhor, no entanto, é o que em latim se chama optimum, daí o motivo por que falo de um otimismo trágico, isto é, um otimismo diante da tragédia e tendo em vista o potencial humano que nos seus melhores aspectos sempre permite. 1. Transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. 2. Retirar da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. 3. Fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. Devemos manter bem claro, no entanto, que o otimismo não pode ser resultado de ordens ou determinações. Tampouco a pessoa pode forçar-se a si mesma a ser otimista indiscriminadamente, contra todas as probabilidades e contra toda a esperança. E o que é verdadeiro com relação à esperança ou é com relação aos outros dois componentes da tríade, na medida em que fé e amor também não podem ser impostos ou exigidos.
Do ponto de vista europeu, é bem característico da cultura norte-americana o fato de que a todo momento as pessoas são exortadas a ser felizes. Mas a felicidade não pode ser buscada, precisa ser decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para ser feliz. Uma vez que a razão é encontrada, no entanto, a pessoa fica feliz automaticamente. Na nossa maneira de ver, o ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém em busca de uma razão para ser feliz, através, e isto é importante, da manifestação concreta do significado potencial inerente e latente numa situação dada. Esta necessidade de uma razão é similar a outro fenômeno especificamente humano, o riso. Se você quer que alguém ria, você deve dar-lhe uma razão, tem que contar-lhe uma piada, por exemplo. Não é possível, de modo algum, obter dele uma risada real exortando, ou fazendo com que ele se force a rir. Fazê-lo seria o mesmo que pedir a pessoas em frente a uma máquina fotográfica que sorriam, para depois constatar nas fotos reveladas que suas fisionomias estão congeladas em sorrisos artificiais. Em logoterapia, este padrão de comportamento é chamado de hiperintenção e cumpre um importante papel na origem da neurose sexual, seja frigidez ou impotência. Quanto mais o paciente, em vez de esquecer de si mesmo doando-se, esforçar-se diretamente por alcançar o orgasmo, isto é, o prazer sexual, tanto mais esta busca de prazer sexual causará seu próprio fracasso. Na verdade, o chamado princípio do prazer é um estraga-prazeres. Uma vez que a busca de sentido por parte do indivíduo é bem sucedida, isto não só o deixa feliz, mas também lhe dá capacidade de enfrentar sofrimento. E o que acontecerá se a procura de sentido por parte da pessoa tiver sido em vão? O resultado pode ser uma situação fatal. Quero lembrar, por exemplo, o que aconteceu algumas vezes em situações extremas como campos de concentração ou acampamentos de prisioneiros de guerra. Nestes, como ouvi de soldados americanos, surgiu um padrão de comportamento que eles chamavam de desistite. Nos campos de concentração, este comportamento encontrava paralelo naqueles que determinada manhã, às 5 horas, recusavam-se a levantar e a ir trabalhar, preferindo ficar na cabana sobre a palha molhada de urina e fezes. Nada, nem advertências nem ameaças, podia induzi-los a mudar de comportamento. E então ocorria algo típico. Puxavam um cigarro do fundo de um bolso qualquer onde o haviam guardado e começavam a fumar. Naquele momento nós sabíamos que durante as próximas 48 horas, iríamos observá-los morrer. A percepção de sentido havia desaparecido e, consequentemente, a busca do prazer imediato havia tomado as rédeas. Porventura isto não nos lembra de uma situação paralela com que nos confrontamos todos os dias. Penso naqueles jovens, em escala mundial, que se referem a si mesmos como geração sem futuro. Sem dúvida não é apenas ao cigarro que eles apelam, é às drogas. Na verdade, o consumo de drogas é apenas um aspecto de um fenômeno de massas mais geral, a saber, sentimento de falta de sentido que resulta de uma frustração das nossas necessidades existenciais, o que, por sua vez, se transformou num fenômeno universal das nossas sociedades industriais. Hoje não são apenas os logoterapeutas que afirmam que o sentimento de falta de sentido cumpre um papel sempre crescente na etiologia da neurose. Como escreve Irving Dayalon da Universidade de Stanford em Existential Psychotherapy, de 40 pacientes consecutivos procurando terapia numa clínica psiquiátrica de atendimento externo, 30% tinham algum problema de vulto relacionado com sentido, segundo dados de autoavaliação, testemunhos de terapeutas ou julgamentos independentes. Milhares de quilômetros a leste de Palo Alto, a situação difere por apenas 1%. As últimas estatísticas pertinentes indicam que em Viena, 29% da população afirma que falta sentido e significado em suas vidas. Quanto à origem do sentimento de falta de sentido, pode-se dizer, ainda que de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver, têm os meios, mas não têm o sentido. Sem dúvida, alguns não têm nem mesmo os meios. Penso especialmente na massa de pessoas que hoje estão desempregadas. 50 anos atrás, publiquei um estudo sobre um tipo específico de depressão que havia diagnosticado em casos de pacientes jovens sofrendo do que eu chamava de neurose de desemprego, e consegui demonstrar que esta neurose tinha realmente a sua origem numa dupla identificação errônea. Estar sem emprego era considerado o mesmo que ser inútil, e ser inútil era considerado o mesmo que levar uma vida sem sentido. Consequentemente, sempre que eu conseguia persuadir os pacientes a trabalhar voluntariamente em organizações de jovens, educação de adultos, bibliotecas públicas e atividades similares, em outras palavras, quando preenchiam o seu abundante tempo livre com alguma atividade não remunerada mas significativa e portadora de um sentido, a sua depressão desaparecia, embora sua situação econômica não houvesse mudado e a sua fome continuasse a mesma. A verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. Ao lado da neurose de desemprego, desencadeada pela situação socioeconômica do indivíduo, há outros tipos de depressão atribuíveis a condições psicodinâmicas ou bioquímicas, consequentemente são indicadas, conforme o caso, a psicoterapia e a farmacoterapia. No que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, não devemos esquecer que em si ele não é uma questão de patologia, mais do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que é a prova da humanidade da pessoa. Mas embora não seja causado por nada patológico, este sentimento bem pode causar uma reação patológica. Em outras palavras, é potencialmente patogênico. Pensamos na síndrome neurótica de massa tão presente na jovem geração. Há ampla evidência empírica de que as 3 facetas desta síndrome, depressão, agressão, dependência de drogas, são devidas ao que se chama em logoterapia, o vazio existencial, um sentimento de vacuidade e de falta de sentido. Não é necessário dizer que nem todo caso de depressão pode ser atribuído a um sentimento de falta de sentido. Tampouco suicídio, a que a depressão às vezes leva a pessoa, sempre é resultado de um vazio existencial. Contudo, mesmo que todo e qualquer caso de suicídio não tenha sido levado a cabo por causa de um sentimento de falta de sentido, é bem possível que o impulso de tirar a vida tivesse sido superado se a pessoa tivesse estado consciente de algum sentido e propósito pelos quais valesse a pena viver. Se, portanto, uma forte percepção de sentido cumpre um papel decisivo na prevenção do suicídio, como intervir nos casos em que há risco de suicídio? Quando jovem passei 4 anos como médico do maior hospital estatal da Áustria, onde estava encarregado do pavilhão dos pacientes em depressão profunda. A maior parte deles havia sido admitida depois de uma tentativa de suicídio. Certa vez calculei que cheguei a tratar cerca de 12.000 pacientes durante aqueles 4 anos. Acumulei então um bom acervo de experiências, do qual ainda faço uso sempre que sou confrontado com alguém que tem tendência ao suicídio. Costumo explicar a tal pessoa que os pacientes repetidamente me contam como estão felizes pelo fato de não terem conseguido matar-se. Semanas, meses, anos mais tarde, dizem-me eles, descobriram que havia uma solução para seus problemas, uma resposta à sua pergunta, um sentido para suas vidas. Mesmo que a chance de que as coisas melhorem seja apenas 1 em 1000, continua minha explicação. Quem pode garantir que no seu caso isso não acontecerá, mais cedo ou mais tarde? Mas em primeiro lugar você tem que viver para enxergar o dia em que
Isto pode acontecer, precisa sobreviver para ver nascer aquele dia, e de agora em diante, a responsabilidade da sobrevivência não o deixará mais. Com relação ao segundo aspecto da síndrome neurótica de massas, a agressão, desejo citar uma experiência levada a efeito certa vez por Caroline Wood Sherif. Ela havia tido êxito em criar artificialmente agressões mútuas entre grupos de escoteiros, e observou que as agressões só cediam terreno quando os jovens se dedicavam a um objetivo comum. Isto é, a tarefa conjunta de empurrar o veículo que trazia comida para seu acampamento. Eram imediatamente não só desafiados, mas também unidos por um sentido que tinham que realizar. Para mais informações sobre este experimento, vê Victari, Franco, De God, New York, Simon e Schuster, 1978, p. 140. Edição brasileira, A Presença Ignorada de Deus, Rio de Janeiro, Imago, São Leopoldo, Sinodal, Porto Alegre, Sulina, 1985, e Victory, Franco, De CY Formeani, New York, Simon e Schuster, 1978, p. 36. Quanto ao terceiro ponto, dependência de drogas e álcool, lembro das descobertas apresentadas por Anne-Marie von Forschmeyer, que destacou algo evidenciado por testes e estatísticas. 90% dos alcoólicos que ela estudou haviam sofrido de uma falta abismal de sentido na vida. Dos dependentes de drogas estudados por Stanley Krippner, 100% acreditavam que as coisas pareciam sem sentido. Para mais informações, veja ID. Deum God, pp 97, sem ID. Deum Cry Formeani, pp. 26, 8. Voltemos-nos agora à questão do sentido em si. Para começar, gostaria de esclarecer que o logoterapeuta se preocupa em primeiro lugar com o sentido potencial inerente e latente em cada situação que uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Por conseguinte, não farei aqui elaborações sobre o sentido da vida da pessoa em seu conjunto, embora não negue a existência de tal sentido a longo prazo. Para usar uma analogia, pense num filme que consiste em milhares e milhares de fotogramas individuais. Cada um deles vem carregado de sentido e traz um significado, mas o sentido do filme todo não pode ser visto antes que sua última sequência seja mostrada. Não obstante, não podemos entender todo o filme sem ter compreendido antes cada um dos seus componentes, cada uma das imagens individuais. Não será o mesmo com a vida? Será que o significado último da vida não se revela também, quando se revela, só no seu final, a um passo da morte? E será que também este sentido final não depende do sentido potencial de cada situação particular ter sido realizado da melhor maneira possível, de acordo com o conhecimento e as crenças do indivíduo? O fato é que o sentido, assim como a percepção deste sentido, vistos do ponto de vista logoterápico, estão localizados em chão firme, e não flutuando no ar ou encerrados numa torre de marfim. De modo geral, eu localizaria a percepção do sentido pessoal de uma situação concreta, num ponto intermediário entre uma experiência do tipo A, na linha do conceito de Karl-Bichler, e uma percepção de Gestalt, digamos, na linha da teoria de Max Wertheimer. A percepção do sentido difere do conceito clássico de percepção de Gestalt na medida em que esta última implica a súbita consciência de uma figura num solo, enquanto a percepção do sentido, como eu a vejo, se reduz mais especificamente a tomar consciência de uma possibilidade contra o pano de fundo da realidade ou, para expressá-lo de modo mais simples, perceber o que pode ser feito em determinada situação. E como pode um ser humano encontrar sentido? Como Charlotte Buller escreveu, tudo o que podemos fazer é estudar a vida das pessoas que parecem haver encontrado suas respostas às questões em torno das quais gira em última análise a vida humana e compará-la com a vida daquelas que não as encontraram. Além deste enfoque biográfico, no entanto, podemos também desenvolver um enfoque biológico. A logoterapia vê a consciência como um fator estimulador que, se necessário, indica a direção em que temos que nos mover em determinada situação da vida. Para levar a cabo tal tarefa, a consciência deve aplicar uma fita métrica à situação enfrentada. A situação deve ser medida e avaliada à luz de um conjunto de critérios e uma hierarquia de valores. Estes valores, no entanto, não podem ser escolhidos e adotados por nós no nível consciente. Constituem algo que nós somos. Eles se cristalizaram no curso da evolução da nossa espécie. Estão fundamentados no nosso passado biológico e é lá que tem suas raízes. Conrad Lorenz pode ter pensado algo parecido quando desenvolveu o conceito de um a priori biológico. E quando nós dois discutimos recentemente minha própria visão da origem biológica do processo de avaliação, ele concordou com entusiasmo. De qualquer modo, se existe uma autocompreensão axiológica pré-reflexiva, podemos supor que ela está ancorada em última instância na nossa herança biológica. Como ensina a logoterapia, há 3 caminhos principais através dos quais se pode chegar ao sentido na vida. O primeiro consiste em criar um trabalho ou fazer uma ação. O segundo está em experimentar algo ou encontrar alguém. Em outras palavras, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, mas também no amor. Edith Weisskopf Joelson observou neste contexto que a noção logoterápica de que a experiência pode ter tanto valor quanto a realização prática é terapêutica porque compensa a nossa ênfase unilateral no mundo externo das realizações, às custas do mundo interno da experiência. O mais importante, no entanto, é o terceiro caminho para o sentido na vida. Mesmo uma vítima sem recursos, numa situação sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, pode erguer-se acima de si mesma, crescer para além de si mesma e, assim, mudar-se a si mesma. Pode transformar a tragédia pessoal em triunfo. Foi novamente Edith Weisskopf Joelson quem, como mencionado na PG 129, certa vez expressou a esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, onde o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor, ao invés de degradante, de modo que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Durante um quarto de século dirigi o departamento neurológico de um hospital de clínica geral e pude testemunhar a capacidade dos meus pacientes de transformar seus sofrimentos em vitórias humanas. Além de tais experiências práticas, também estão disponíveis evidências empíricas da possibilidade de a pessoa encontrar sentido no sofrimento. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Yale ficaram impressionados pelo número de ex-prisioneiros da Guerra do Vietnã que afirmavam explicitamente que, embora sua prisão tivesse sido uma experiência extraordinariamente difícil, com torturas, doenças, fome e confinamento em celas solitárias, eles, não obstante, se haviam beneficiado com a experiência de crescimento. Mas os argumentos mais poderosos em favor de um otimismo trágico são aqueles que em latim se chamam argumenta ad hominem. Jerry Long, para citar um exemplo, é testemunho vivo do poder desafiador do espírito humano, como se diz em logoterapia. Para citar a Texana Gazette, Jerry Long está paralisado do pescoço para baixo desde um acidente que o deixou quadriplégico 3 anos atrás. Tinha 17 anos quando o acidente ocorreu. Hoje, Long consegue usar um pauzinho com a boca para escrever a máquina. Está acompanhando 2 cursos no Community College através de um telefone especial. O intercomunicador permite a Long ouvir e participar das discussões de aula.
Também ocupa seu tempo lendo, assistindo televisão e escrevendo. E numa carta que recebi dele, Long escreveu: vejo minha vida cheia de sentido e de objetivos. A atitude que adotei naquele dia fatal se transformou no credo da minha vida. Eu quebrei meu pescoço, não quebrei meu ser. Atualmente estou matriculado no meu primeiro curso de psicologia a nível universitário. Acho que minha deficiência só vai aumentar a minha capacidade de ajudar a outros. Sei que sem o sofrimento, o crescimento que atingi teria sido impossível. Será que isso significa que o sofrimento é indispensável à descoberta de sentido? De modo algum. Insisto apenas em que o sentido está disponível apesar do não, através do sofrimento, desde que, como ressaltado na segunda parte deste livro, o sofrimento seja inevitável. Se for evitável, o que faz sentido é remover a sua causa, porque sofrimento desnecessário é masoquista e não heróico. Por outro lado, mesmo se a pessoa não puder mudar a situação que causa seu sofrimento, pode escolher a sua atitude. Nunca esquecerei uma entrevista que assisti certa vez na TV austríaca, dada por um cardiologista polonês que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou a organizar a revolta do gueto de Varsóvia. Que feito heróico! Exclamou o repórter. Escute, disse calmamente o doutor. Pegar uma arma e atirar não é grande coisa. Mas se a SS levar você a uma câmara de gás ou a uma cova coletiva para a execução e você não puder fazer nada a respeito, exceto dar seus últimos passos com dignidade, veja bem, isto é o que eu chamo de heroísmo. O heroísmo está na atitude, por assim dizer. Long não havia querido quebrar seu pescoço, mas ele decidiu não deixar-se quebrar a si mesmo por causa do que lhe acontecerá. Como vemos, a prioridade permanece com a mudança criativa da situação que nos faz sofrer, mas realmente superior é o saber como sofrer quando se faz necessário. E há evidências empíricas de que, literalmente, o homem comum é exatamente da mesma opinião. Pesquisas de opinião pública da Áustria revelaram recentemente que aqueles que atraíam a maior estima e consideração entre a maioria dos entrevistados não eram os grandes artistas, cientistas, estadistas ou esportistas, mas aqueles que eram capazes de atravessar experiências difíceis com suas cabeças erguidas. Ao focar o segundo aspecto da tríade trágica, a saber, a culpa, gostaria de partir de um conceito teológico que para mim sempre foi fascinante. Refiro-me ao chamado mysterium iniquitatis, que significa, segundo a minha visão, que em última análise um crime permanece inexplicável na medida em que não pode ser completamente investigado em suas origens biológicas, psicológicas ou sociológicas. Explicar totalmente o crime de alguém seria o mesmo que eliminar sua culpa e vê-lo não como uma pessoa humana livre e responsável, mas como uma máquina a ser consertada. Até os próprios criminosos detestam este tratamento e preferem ser considerados responsáveis pelo que fizeram. Um preso cumprindo sua sentença numa penitenciária de Illinois mandou-me uma carta na qual lamentava que o criminoso nunca tem uma chance de explicar-se. Ele recebe uma variedade de desculpas entre as quais pode escolher. A sociedade é acusada e em muitos casos a acusação é feita contra a vítima. Além disso, quando falei aos presos em San Quentin, disse a eles: vocês são seres humanos como eu, e como tais tiveram a liberdade de cometer um crime, de tornar-se culpados. Agora, no entanto, vocês têm a responsabilidade de superar a culpa erguendo-se acima dela, crescendo para além de vocês mesmos e mudando pessoalmente para melhor. Eles se sentiram compreendidos. E Frank E. W., ex-preso, mandou-me um bilhete dizendo que havia começado um grupo de logoterapia para ex-criminosos. Somos 27, e os mais novos estão permanecendo fora da prisão através da força solidária do grupo inicial. Som voltou e agora já está livre. Quanto ao conceito de culpa coletiva, penso pessoalmente que é totalmente injustificado responsabilizar uma pessoa pelo comportamento de outra ou de um grupo de pessoas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial não canso de argumentar publicamente contra o conceito de culpa coletiva. Às vezes, no entanto, é necessária uma boa quantidade de truques didáticos para afastar as pessoas das suas superstições. Uma mulher norte-americana uma vez me lançou uma crítica: como é que você consegue escrever livros em alemão, se é a língua de Adolf Hitler? Em resposta, perguntei a ela se usava facas em sua cozinha. Quando respondeu que sim, me mostrei desanimado e chocado, e exclamei: como é que você consegue usar facas se tantos assassinos já as usaram para apunhalar e matar suas vítimas? Então ela desistiu de criticar-me por escrever livros em alemão. O terceiro aspecto da tríade trágica diz respeito à morte, porém ele diz respeito à vida. Também porque sempre cada um dos instantes de que a vida é feita está morrendo, e aquele instante nunca mais volta. Mas porventura não é esta transitoriedade algo que nos estimula e desafia a fazer o melhor uso possível de cada momento de nossas vidas? Certamente que sim, e daí surge meu imperativo: viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez e como se tivesse agido todo erradamente, na primeira vez como está por agir agora. Na verdade, as oportunidades de agir de modo apropriado, as potencialidades para realizar um sentido, são afetadas pela irreversibilidade das nossas vidas. Mas também só as potencialidades são afetadas por este fato. Porque tão logo usamos uma oportunidade e realizamos um sentido potencial, isso está feito de uma vez por todas. Já o libertamos para o passado, onde foi entregue e depositado em segurança. No passado, nada fica irremediavelmente perdido, mas ao contrário, tudo é irreversivelmente estocado e entesourado. Sem dúvida, as pessoas tendem a ver somente os campos desnudos da transitoriedade, mas ignoram e esquecem os celeiros repletos do passado, em que mantém guardada a colheita das suas vidas, as ações feitas, os amores amados e, não menos importantes, os sofrimentos enfrentados com coragem e dignidade. A partir disso se pode ver que não há razão para ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado, as potencialidades que efetivaram os sentidos que realizaram, os valores que viveram, e nada nem ninguém pode remover jamais seu patrimônio do passado. Em vista da possibilidade de encontrar sentido no sofrimento, o significado da vida passa a ser algo incondicional, ao menos potencialmente. Este sentido incondicional, no entanto, encontra paralelo no valor incondicional que cada pessoa, sem exceção, possui. E é isto que garante o fato indelével da dignidade humana. Assim como a vida permanece potencialmente significativa sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis, também o valor de cada pessoa, sem exceção, a acompanha, e o faz porque está baseado nos valores que a pessoa já realizou no passado. Não está subordinado à utilidade que a pessoa possa ter ou não no presente. Mais concretamente, esta utilidade é normalmente definida em termos de funcionamento para o benefício da sociedade. Mas a sociedade de hoje se caracteriza pela orientação do sucesso pessoal e, consequentemente, adora as pessoas exitosas e felizes. Em particular, adora os jovens. Praticamente ignora o valor de todos os que são diferentes e, ao fazê-lo, apaga a decisiva diferença entre ter valor no sentido de dignidade e ter valor no sentido de utilidade. Se não se está consciente desta diferença, mas se considera que o valor de um indivíduo nasce apenas da sua utilidade atual, neste caso, acreditem-me, é apenas por incoerência pessoal que não se advogasse a eutanásia na linha do programa de Hitler. Isto é, matar por piedade a todos aqueles que perderam sua utilidade social, seja devido à idade avançada, doença incurável, deterioração mental ou outra deficiência qualquer.
Confundir a dignidade do ser humano com mera utilidade surge de uma confusão conceitual que, por sua vez, pode ser atribuída em suas origens ao neolismo contemporâneo transmitido em muitas universidades e psicanálises. Mesmo no treinamento de psicoterapeutas, tal doutrinação pode ser levada a cabo. O nulismo não afirma que não existe nada, mas afirma que tudo é desprovido de sentido. E George A. Sargent estava certo quando promulgou o conceito de falta de sentido aprendida. Ele mesmo lembrava de um terapeuta que disse: George, você deve compreender que o mundo é uma piada. Não há justiça, tudo é acaso. Só quando você compreender isso vai perceber como é errado levar-se a si mesmo a sério. Não há um grande propósito no universo. O universo é, simplesmente, não há sentido particular na decisão que você tomar hoje com relação a como agir. Não devemos generalizar uma crítica destas. Em princípio, o treinamento é indispensável, mas, neste caso, os terapeutas deveriam ver como sua tarefa de imunizar os treinados contra o nulismo, em vez de inoculá-los com o cinismo, que constitui um mecanismo de defesa contra seu próprio nulismo. Os logoterapeutas podem até mesmo aceitar algumas das condições de treinamento e licenciamento estipuladas pelas outras escolas de psicoterapia. Em outras palavras, podemos uivar junto com os lobos, se for necessário. Ao fazê-lo, porém, deveríamos ser. E quero colocar o máximo de ênfase nisso, uma ovelha em pele de lobo. Não há necessidade de trair o conceito básico de ser humano e os princípios da filosofia de vida inerentes à logoterapia. Esta lealdade não é difícil de manter, tendo em vista o fato de que, como Elizabeth S. Lucas ressaltou certa vez, ao longo da história da psicoterapia jamais existiu uma escola tão pouco dogmática como a logoterapia. A logoterapia não é imposta aos interessados em psicoterapia. Não é comparável a um bazar oriental, mas a um supermercado. No primeiro, o freguês é convencido a comprar algo. Neste último, são-lhe mostradas e oferecidas várias coisas, das quais ele pode pegar as que considerar valiosas e úteis. E no primeiro Congresso Mundial de Logoterapia, San Diego, Califórnia, 6 a 8 de novembro de 1980, argumentei não somente pela reumanização da psicoterapia, mas também pelo que chamei de desglorificação da logoterapia. Meu interesse não está em criar papagaios que reproduzem a voz do mestre, mas em passar a tocha acesa para espíritos independentes, inventivos, inovadores e criativos. Sigmund Freud afirmou em certa ocasião: imaginemos que alguém coloca determinado grupo de pessoas, bastante diversificado, numa mesma e uniforme situação de fome. Com o aumento da necessidade imperativa da fome, todas as diferenças individuais ficarão apagadas, e em seu lugar aparecerá a expressão uniforme da mesma necessidade não satisfeita. Graças a Deus, Sigmund Freud não precisou conhecer os campos de concentração do lado de dentro. Seus objetos de estudo deitavam sobre divãs de pelúcia desenhados no estilo da cultura vitoriana, e não na imundície de Auschwitz. Lá, as diferenças individuais não se apagaram, mas, ao contrário, as pessoas ficaram mais diferentes. Os indivíduos retiraram suas máscaras, tanto os porcos como os santos. E hoje não se precisa mais hesitar no uso da palavra santos. Basta pensar no padre Maximilian Kolbe, que foi deixado passando fome e finalmente assassinado através de uma injeção de ácido carbólico em Auschwitz, e que, em 1983, foi canonizado. Você pode estar inclinado a acusar-me de invocar exemplos que são exceções à regra. Sede unia praeclara tant difficilia com rara sunt, mas tudo que é grande é tão difícil de compreender quanto de encontrar, conforme diz a última frase da Ética de Spinoza. Naturalmente, você pode perguntar se realmente precisamos referir-nos a santos. Não seria o suficiente referir-nos a pessoas decentes? É verdade que elas formam uma minoria, mas que isso sempre serão uma minoria. E, no entanto, vejo justamente neste ponto o maior desafio a que nos juntemos à minoria, porque o mundo está numa situação ruim. Porém, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que pode. Portanto, fiquemos alerta, alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz nós sabemos do que o ser humano é capaz, e desde Hiroshima nós sabemos o que está em jogo. Sobre o autor. Victor E. Franco é professor da Universidade de Viena, Áustria, de Neimologia e Psiquiatria e, ao mesmo tempo, da Universidade Internacional de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, de logoterapia. Ele é o pai da logoterapia, a Viena, como alguns autores depois da psicanálise e da psicologia individual. Franco também atuou como professor nas universidades de Harvard, Stanford, Dallas, Texas e Pittsburgh. Franco recebeu 3 títulos de honoris causa nos Estados Unidos. No Brasil, Franco recebeu o título de Doctor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na ocasião em que presidiu o primeiro encontro latino-americano humanístico existencial. Encerramos mais um livro. Passou um pouquinho aqui, mas uns detalhes foram muito importantes. Que livro! Agora senti falta do Luiz falando para esclarecer a respeito da logoterapia. Dá para respirar fundo. O que faz, né, a falta dele aqui? Eu também sinto falta de uns 3 dias dele estar aqui comentando e contribuindo. Muito importante esse livro para ele. Apenas que desencontramos o ritmo aí da presença dele junto conosco. Mas eu anotei algumas coisas em umas frases importantes, inclusive no grupo aqui, inclusive para analisar depois. A que mais me marcou agora, no finalzinho, agora nas últimas páginas, foi que dos jovens, né, que nós de pessoas de mais idade, e não tem que invejar o espírito jovem, do jovem lá, como tipo assim, está terminando meu tempo, eu queria ser jovem de novo, né, queria viver de novo. Mas não, os jovens que, como é que é a frase aqui? Mas eles que têm mais do que isso, as possibilidades do futuro. Eles têm realidades no passado, né? Os idosos, os mais experientes, têm as realidades do futuro. Os jovens ainda têm que construir as suas realidades.
Então, as potencialidades que efetivavam os sentidos que realizaram. Realizaram aquilo, e aquilo que dá força, principalmente para a pessoa mais idosa, ou a pessoa de mais tempo vivido, mesmo assim, a meia-idade, está fortalecendo nisso, no que já construiu, no que já realizou, que aquilo pode ser realizado, além daquilo, muito mais. Então, tem muita coisa para construir, para se realizar. E é bem importante. E outra coisa, assim, né, a voz do mestre, né? Você que nem papagaio reproduzindo a voz do mestre, mas em passar a tocha acesa para espíritos independentes e inventivos, inovadores e criativos. Então, não é que você repetir, é você pegar o que já existe, não, como eles falam, que já existe, que já está pronto, mas você transformar isso e criar e transmutar e mudar isso daí de uma forma que seja utilizado para o futuro. Então, é só mudando. Deus pegou, nos ensina a pegar tudo que existe já e nós mudamos isso. Transformamos de uma forma criativa, inovadora. Então, não é do nada, não cai assim como um passe de mágica, mas a matéria e o que já existe a gente transforma. E aí, Joyce, fala mais. 3 coisas me chamaram muita atenção nessa última parte. Uma delas é a questão do você se colocar com 80 anos, você se imaginar com 80 anos, olhando a sua vida no passado e vendo se ela realmente fez sentido, o que você realizou ou deixou de realizar. Essa é uma coisa, é um exercício que a gente deveria fazer sempre, né? Ficar se imaginando no leito de morte para fazer um balanço do que você está fazendo com a sua vida. Outras 2 coisas que uma delas, as 2 outras estão ligadas com o pessoal 12 em 12 vai saber. Uma é a busca do propósito, né? Que tudo se modifica na sua vida a partir do momento que você tem um propósito. A sua gana de viver, a sua ânima se modifica a partir de você encontrar um propósito. Ele fala que nem que tenha que você faça um trabalho voluntário, a sua situação financeira não vai melhorar, mas você vai encontrar um propósito para continuar vivendo, para continuar fazendo as coisas. Isso me chamou muita atenção. E outra coisa, a questão do paradoxo que ele coloca para a pessoa, a hora que ela se obriga a fazer uma coisa que ela está com medo. Eu acho muito louco, porque é uma questão de vibração, né? Quando você tem medo, você vibra naquilo que você tem medo. E o medo uma vibração muito mais forte do que a sua vontade. Quando você, não porque a sua vontade, mas do que você acha que é vontade. Quando você não está com a sua vontade, com o seu propósito alinhado, a vibração não funciona. É por isso do paradoxo. Você quer gaguejar, mas aquilo não tem propósito. Então não vai vibrar, não vai acontecer. E o medo, a gente tem que controlar o medo, porque o medo provoca uma vibração forte. Exatamente. O tratamento do paradoxo. Você está explicando exatamente aí tudo que nós estamos aprendendo mesmo no 12 em 12, a vibração. E outro relato aqui também que eu anotei sobre será que aquela uma pergunta, será que o sofrimento é indispensável para a descoberta do sentido? Vocês vão ver que sempre depois de um sofrimento, de algo que acontece, há um movimento, uma transformação após isso, e se buscar o sentido disso tudo, você traz, como se diz, a gente está na correria,
no agito, no trabalho, no dia a dia, fazendo aquelas mesmas coisas todos os dias. Se não tem um baque ali que te para pensar, analisar. Lógico, tem pessoas que praticam isso, mas se não, quando você está muito assim, desconectado, centrado, na verdade, quando você não está mais centrado, algo acontece para te buscar ao centro ao sentido da vida. Achei interessante essa frase. É porque as pessoas, o ser humano no geral, ele se acostuma, né? Então, se você está numa situação, eu acho que o ser humano, se está numa situação confortável, Adaptação, né? Ele não quer olhar para dentro. Ele não quer olhar para dentro. Ele se acomoda naquela situação confortável. Então, eu acho que a questão do outro dia que a gente leu também, que se você botar pressão, a pessoa começa a se movimentar mais. Eu acho que é isso que a vida traz para a gente. Né? Ela coloca na nossa vida situações que tiram a gente da zona de conforto para a gente conseguir olhar para dentro e melhorar. É isso aí. Mas, muito importante esse livro mesmo. Está fazendo uma foto tremenda aqui, o Luiz Marcelo. De uma pessoa que é totalmente sábia nessa área, né, especialista, estudou para isso, mas que esse livro vem muito a contribuir com a gente também. E temos que adaptar e, quem sabe, não faz uma live e faz um complemento aí desse livro. Seria muito interessante, porque o livro é importante. Juramar, alguma coisa a complementar com a gente? Alguma dúvida? Já que você Uma falou chave que caiu aí? Você falou em live, pois vamos assistir a Mastermind amanhã, né? Para a gente. Esse livro ele fez muita análise psicológica, né? Os psicólogos, quem trabalha com terapia, esse livro, eles compreendem esse livro bem melhor do que os que não faz, né? Esse tipo de trabalho. Então, Detalhe, Juramar, esse livro que nós estamos lendo, como teve uma confusão lá no grupo na hora de distribuir o livro, que o Viktor Frankl ele escreve uma coleção de livros. Então, amanhã, né? Não vai ser a Mastermind dele, Não vai ser. Não é desse livro do Viktor Frankl, então é o Homem em Busca de um Sentido. É o livro que vai ser o Mastermind, vai ser O Sentido da Vida. Um outro livro do Viktor Frankl, que é curtinho também, cerca de 80 ou 100 páginas. Até eu tinha sugerido para o Luiz Marcelo para nós lermos ele também, que poderia ter enxutado o tempo aqui e fazer, mas o Luiz Marcelo não quis. Mas se você tiver a oportunidade de ler, leia ele também, porque esse vai ser o Mastermind amanhã de madrugada. Eu vou assistir. Eu acredito que a temática dele é assim, né? Equivalente, né? Ele trata sempre das mesmas coisas, análise psicológica, né? Das pessoas. Isso. O trabalho dele é voltado para isso. Pois é. O que ele fez? De toda a experiência dele dentro do campo de concentração, tudo aquilo, ele escreveu vários livros e contribuiu para um trabalho dele importante, mas não só para ele é importante, né? Um trabalho que desenvolveu com os pacientes, com as pessoas, mas é um trabalho que deixou para o mundo. Ele deixou aí sua marca sagrada, ele deixou aí seu legado aí para milhares de, eu digo assim, gerações de pessoas, mas de gerações aí que estão absorvendo esse trabalho dele, outros profissionais, desenvolvendo outros profissionais, e você vê há quantos anos aconteceu isso. Então, o Viktor Frankl, ele deixou sua marca sagrada nesse mundo, e é isso que nós devemos aprender, qual é a marca sagrada que nós estamos deixando aí para o futuro, né? Valeu, gente. Valeu. Mas brigadão, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, o próximo livro, que a gente tenha assim, bons livros como esse, como estamos tendo todas as semanas. Beijo para você. Oi? Beijo. Amanhã eu estou na Mastermind. Eu acho amanhã que vai... você está lá. E você é fixo no sábado. Eu já não
não consigo ficar, não. Mas, vamos ver, quem sabe, uma hora eu entro. Num sábado, às 5 horas da manhã. Então, com isso, vamos ver. Mas beijão para vocês, viu? Tudo de bom? Beijo. Tchau, tchau. Dois, tchau. Bom dia, Salomão.